pessoal do segundo ano. Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Bom, vamos prosseguir na Revolução Francesa. Bom, mais especificamente, não na Revolução Francesa, né? Vamos adentrar agora o governo de Napoleão. Aula passada, a nossa aula sobre essa temática, a gente chegou até o consulado. Bom, pessoal, e o que foi o consulado? O consulado foi aquele governo implementado, né, por Napoleão após ele ter ficado muito popular, por ele ter se popularizado muito enquanto general, e ele acaba governando. Bom, mas o que a gente identifica desse período diferente do período anterior? Bom, um período de extrema instabilidade política, ao contrário do que a gente estava vendo durante a Revolução Francesa. E além de ser um período de extrema estabilidade política, vai ser um período que eles vão estar sendo, a França de um modo geral, vai estar sendo hostilizada por outros estados absolutistas, tendo em vista a explosão, né, desses ideais revolucionários da Revolução Francesa, né? Lembra dos 3 pilares, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Igualdade, liberdade e fraternidade, pessoal. Então, isso tudo vai contestar, a gente falou, né, das influências iluministas, isso tudo vai contestar o modelo absolutista que ainda permanecia na Europa, em alguns territórios. Bom, então o que vai acontecer? Napoleão entra no poder, né, através do consulado, ocorre o golpe do 18 Brumário. E o que acontece nesse golpe do 18 Brumário? O Napoleão vai ser apoiado por parte da burguesia, né, e vai realizar esse golpe em que ele se torna o imperador. Bom, antes disso, é importante a gente falar, durante o consulado, o Napoleão ele queria conciliar todo mundo, transformar, como eu já havia falado, foi um período de estabilidade. Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai tentar conciliar as diferenças e uma restauração, né, da monarquia, propriamente dita. Bom, ele vai derrotar os austríacos, mais uma vez aquele conflito que a gente viu entre Áustria e França, tendo em vista que a Áustria estava muito incomodada com essa expansão desse espectro todo liberal, né? Que estava totalmente com medo, né, disso ameaçar a monarquia. Bom, a gente vai ver que ele vai derrotar a Áustria 2 vezes, né? O Napoleão ele vai ter o governo dele mais à frente a gente vai chamar de Império Napoleônico, porque tem um caráter imperialista, de dominação, de crescimento de territórios, dominação de novos territórios. Bom, então ele vai, após a consolidação do 18 Brumário, que é o golpe que ele se torna o representante, ele vai derrotar a Áustria 2 vezes e vai ser assinado um tratado de paz com a Inglaterra. Bom, antes disso, é importante falar sobre os poderes ilimitados dessa Constituição, né, do Napoleão. Ele faz essa Constituição durante o consulado, que ele vai abolir o sufrágio universal. Lembram lá, durante o governo dos jacobinos, o voto universal? Agora o voto retorna ao modelo censitário. Olha só, esse apoio da burguesia fazendo sentido, né? Essa alta burguesia. Bom, então a Constituição de Napoleão é uma Constituição nada revolucionária, bem conservadora mesmo, retomando, né, alguns aspectos daquela primeira Constituição que a gente viu na Revolução Francesa, beneficiando quem? A alta burguesia. Bom, e também tem um Código Civil napoleônico que é muito interessante, que ele assume características tanto do direito romano, olha, da Roma antiga, né, aquela matéria que vocês já viram faz muito tempo, virou ano passado. E é um Código Civil que ele vai ter interferências em diversos âmbitos, sabe? Uma interferência na vida particular, uma interferência na vida familiar, na propriedade na propriedade das pessoas, sabe? Propriedades individuais. Bom, então esse Código Civil ele tem um caráter bem burguês, sabe? E ele ainda permanece, alguns traços ainda permanecem em vigor até hoje na França, sabe? A essência mesmo que foi esse Código Civil. Bom, então isso aí é quando
Napoleão ascende ao poder. Agora a gente vai ver as características imperialistas de Napoleão. Bom, como eu já havia falado, o Napoleão ele vai novamente derrotar a Áustria. Bom, e ele vai se proclamar imperador, que é algo interessantíssimo, está no livro de vocês. Nesse capítulo, ele se conclamando imperador, ele falam, né, a história que existe é essa, que ele põe a coroa, a vestimenta, ele próprio faz essa cerimônia, se proclamando imperador da França. Bom, é importante lembrar que quando ele se torna imperador da França, essa França está surgindo como uma potência. Bom, pessoal, isso é bem complicado se a gente teve em vista na aula passada que a França passava por uma crise econômica, por um período de seca. Bom, a França está paulatinamente conseguindo recuperar essa economia. Bom, então, tá. Vamos aos poucos. A França está conseguindo recuperar essa economia, ela está se tornando uma potência, ela está adquirindo territórios, levando em consideração que havia um tratado, que eu falei, após essa derrota da Áustria, havia um tratado assinado pela Inglaterra, e esse tratado, Áustria, Inglaterra e outros países, esse tratado é um tratado de paz. Olha só, a maior potência mundial, Inglaterra, no período, assinar um tratado, isso é bem importante, isso é bem significativo. E a França está crescendo rapidamente quanto potência. Bom, pessoal, mas é importante a gente ter em vista o poderio inglês, né? A França, então, tem medo desse poderio inglês. E o que eles vão fazer? Justamente, a França vai impor um bloqueio continental à Inglaterra. Porque a França nota que o entrave para o crescimento deles, do país deles enquanto potência, é a Inglaterra, que é a grande potência mundial. E a Inglaterra é uma potência marítima, comercial. Pessoal, a gente viu a Revolução Industrial no passado. A Revolução Industrial, olha só, a Inglaterra é uma indústria. A gente viu muito em sociologia, né? A expansão da indústria. Olha só, a Inglaterra tem indústria, a Inglaterra é industrializada, tudo mais, uma grande potência. Passou primeira, né? Precursora nesse processo de implementação de indústria, né? Da substituição da mão de obra somente humana para o advento das máquinas, né? Então, bom, ele notando isso sabidamente, ele vai impor o bloqueio continental, o imperador Napoleão Bonaparte. Cara, então, pessoal, claro, então o que ele quer fazer impondo esse bloqueio continental? É bem claro que ele tá, né, querendo acabar. E lembra que eu falei na aula passada que é histórica essa questão entre Inglaterra e França? Bom, isso é uma questão histórica, são muitas brigas, a gente viu as guerras, né, aula passada. Bom, tendo tudo isso em vista, todo esse histórico e todo esse poder econômico da Inglaterra, o que foi esse bloqueio continental? O bloqueio continental nada mais foi do que o Napoleão estabelece que os países da Europa Ocidental não poderiam comercializar com a Inglaterra, e eles não podendo comercializar com a Inglaterra ficaria isolada, e é uma ideia fantástica, né? A Inglaterra fica isolada e isso geraria um enfraquecimento dessa economia inglesa. Bom, prosseguindo. Bom, essa é a proposta. Os portos europeus não poderiam receber produtos ingleses, né? E também não poderiam ser enviados produtos para a Inglaterra. Só que tem uma questão essencial. A Inglaterra, como principal potência, há uma dependência imensa das nações europeias dos produtos ingleses. Gente, lembra daquele grande evento, a Revolução Industrial? Como eu já havia falado, é o primeiro país a vivenciar isso aí, a ter a implementação de indústrias. Então, tendo tudo isso em vista, a gente entende por que a Inglaterra ela é essencial. Bom, só trazendo rapidamente para o nosso dia a dia, se a gente isola países potências, tais como Estados Unidos, o que acontece? Olha como a gente fica restrito, né? Então, só que por conta disso, dessa dependência, a gente tem 2 casos de países que vão furar o bloqueio de cara. Um que vai interferir bastante na nossa história, na história do Brasil, que é Portugal. Bom, a gente tem os ibéricos, Portugal e Espanha.
Espanha vai furar o bloqueio. E acontece, o Napoleão põe o irmão, depõe o rei espanhol e põe o irmão no lugar dele. No caso da Portugal, Dom João vai fugir para a colônia chamada Brasil, né? E com essa fuga de Dom João, a Inglaterra fala assim, olha, vai lá que a gente fica de olho por aqui. Então, a gente tem esse caso dos ibéricos, né? Que o Napoleão vai invadir Portugal, em Espanha ele vai depor o rei, vai substituir pelo próprio irmão. Só que a Espanha é um caso interessante, que a população começa a ficar muito insatisfeita. Então vão se formar as juntas revolucionárias. E essas juntas revolucionárias, que são parcelas da população incomodadas com esse poder extremo do irmão de Napoleão, vão expulsar as tropas francesas, vão ter enfrentamentos, batalhas, e eles vão acabar expulsando as tropas francesas do território. Bom, mas quem vai auxiliar, logicamente, é a Inglaterra, né? As disputas entre França as disputas, mesmo que ocorram entre França e um outro país, ou Inglaterra e outro país, sempre tem uma ajuda indireta dos dois, né? É uma rivalidade histórica. Então esse foi o caso da França, da Espanha. Bom, mas isso vai gerar uma revolta muito grande dos países, como eu já havia falado, é um país extremamente industrializado, que abastece a Europa toda. E não vai, de cara a gente tem esses dois casos, né, dos ibéricos, que Portugal e Espanha vão romper com esse bloqueio. A gente vai ver posteriormente a Rússia, né, rompendo com o bloqueio continental também. A Rússia, ela vai ser mais um entrave a esse bloqueio, né? Vai ser mais um a romper com o bloqueio continental. E durante esse rompimento, aí que tá o grande problema que a gente vê histórico, né? Vai ter uma invasão à Rússia, que não vai dar certo, mas a próxima vez a gente vai ver, ano que vem, provavelmente, né? Que é sempre alvo de comentários essa invencibilidade russa por conta da tática que eles fazem. Bom, professora Andressa, que tática é essa? A tática é o seguinte, a Rússia, ela passou, no primeiro momento ela vai ser derrotada nessa invasão. No segundo momento, os soldados vão devastar tudo. E assim e a gente está levando em consideração que o frio na Rússia não é brincadeira. Eles estão vivenciando o inverno rigoroso. Eles vão devastar tudo, ou seja, não vai ter alimento, não vai ter estrutura nenhuma para a permanência desses franceses expandidos durante o território. Então, por conta dessa tática russa, o que vai acontecer é justamente que os franceses não vão ter a mínima possibilidade de se manter nesse território russo, né? Então, o Napoleão não aguenta ficar lá. As tropas francesas não aguentam ficar lá. E o que vai acontecer? Eles vai devastar o exército, eles vão ser derrotados e eles retornam. Bom, é importante a gente levar em consideração agora o período de queda do governo, a queda do império, né? Do Napoleão. O império, quando a gente fala império, é importante sempre ter em mente o seguinte, império geralmente leva em consideração, geralmente não, sempre leva em consideração territórios em outras localidades. Quando a gente fala Império de Napoleão, é porque ele estava expandindo esse território, ele tem territórios além da França, certo? Como a gente vai ver mais à frente. Império Português, porque a gente está falando do quê? Do imperador português, a gente está falando do quê? De um europeu em outro continente, em outro território. Bom, pessoal, então aí começa a queda do Napoleão após a derrocada com a Rússia. É muito importante a gente lembrar, eu falar aqui rapidamente sobre um acontecimento. A gente viu lá atrás, durante a fase que os jacobinos estavam no poder, né? A gente viu durante a convenção a proibição da escravidão nas colônias. Bom, a Revolução Francesa, ela tem um desdobramento imediato no continente americano, que é a Revolução do Haiti. Tá. A Revolução do Haiti, ela tem características únicas. Eu tô falando isso durante Napoleão, porque o Napoleão
tem a ver com isso. Ah, você pulou a matéria. Não, a matéria está dialogando aqui. Em nenhum momento acabou. Não falei de Napoleão, paralisei na queda. Eu fui no Haiti, que é a colônia francesa, que não se chamava Haiti, se chama Colônia de São Domingos. Ela vai se chamar Haiti mais tarde, após a proclamação de independência, em homenagem à população nativa, né? Que foi, em grande parte, dizimada enquanto colônia francesa. Bom, o que o Haiti tem de característica importante? É o único processo de independência liderado por escravizados e libertos, população negra. É muito importante destacar isso. O que acontece? O quantitativo de escravos é imenso, é grandiosérrimo. O que vai acontecer é que os franceses são extremamente violentos com essa população. Então começa a ocorrer o quê? Levantes, né? Mobilizações, rebeliões contra esses franceses. Bom, o movimento cria muita força e muito influenciado pela Revolução Francesa. E Napoleão manda tropas para conter o movimento. Gente, o líder do movimento chamava Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture, ele vai ser capturado por essas tropas francesas e vai ser preso na França, exilado, né, na França. É importante destacar o que? O Toussaint, ele vai, por conta das péssimas condições dele na cadeia, ele vai ser morto de tuberculose e por conta da baixo peso, ou seja, ele não era alimentado, ele pega uma tuberculose e ele morre. Só que ele vai ser, vai ter alguém para suceder o Toussaint, que vai ser o Dessalines, que vai liderar as tropas contra os franceses. Em novembro, em janeiro, ele consegue proclamar a independência do Haiti. Olha só, pouquíssimo tempo, o país, colônia, pobre, consegue, liderado por população escravizada, consegue se proclamar independente. Bom, isso aí é uma matéria que está aí colada, ó, com a Revolução Francesa. Olha o Napoleão mandando tropas, está tudo acontecendo no mesmo tempo. Agora vamos lá para a queda do Napoleão. Bom, o Napoleão foi derrotado pelos russos, ele vai ser derrotado pelos prussianos. Pessoal, prussiano vai ser uma região, a Prússia, que hoje em dia integra a Alemanha. Então ele está sendo derrotado por nações importantes, olha só, do contexto de Europa. Ele vai ser deposto e exilado, e ele vai assinar um tratado, né, que é o Tratado de Fontainebleau, que esse tratado significa justamente a abdicação do Napoleão do poder. Bom, ele vai ser exilado, só que depois desse exílio, né, bom, vamos por parte. O Napoleão vai ser exilado. Então, quem vocês devem estar se perguntando? Beleza, o Napoleão foi exilado, quem vai estar no poder? Quem vai retornar ao poder vai ser o Bourbon, vai ser o irmão do Luís XVI. Só que a população, depois de ter passado por toda aquela trajetória, né, revolucionária liberal, ela não vai aceitar isso de modo muito fácil. Então vai ter uma revolta, né, da população muito grande, uma insatisfação, e o Napoleão retorna a Paris na cara dura, depois de ter assinado um tratado, depois de ter ficado exilado por um tempo. E aí começa o que a gente conhece como governo dos 100 dias, ou período dos 100 dias. Que ele vai agora trabalhar em mais uma Constituição. Olha que loucura, a gente está vendo Constituições sem parar. Desde o processo revolucionário, vai trabalhar em mais uma Constituição influenciada pelo liberalismo. Olha só, mais uma vez, a influência do iluminismo, o poderio da burguesia, da alta burguesia. Bom, por outro lado, o Napoleão vai fazer vai trabalhar bastante nessa Constituição, mas do outro lado da Europa, as tropas estão se reunindo novamente. Pessoal, tem uma série de enfrentamentos, né? Eu não quis falar sobre isso porque tá lá na apostila todos os enfrentamentos, porque é tanta matéria, eu quis me atentar aos pontos principais para trazer para vocês verem como Napoleão era, como era grandioso esse projeto imperial de Napoleão, e as resistências, né, na Europa. Bom,
Então Napoleão ele vai vivenciar, vai sofrer a Batalha de Waterloo, que é quando ele perde. Essa batalha é a batalha famosa, né? Tem toda uma forte participação da Inglaterra. E ele vai ser exilado daí até a morte. Bom, pessoal, e do outro lado, lembra que eu estava falando do continente europeu? Está se formando o Congresso... Pera, não vou falar ainda de Congresso de Viena. Mas as tropas estão se reunindo, começaram a se reunir após esse retorno de Napoleão a Paris, né? Depois de ele ter fugido do exílio. Bom, seguindo aí essa derrocada dele e novo exílio, ele não vai retornar. Agora vamos o que foi o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, lembra que eu estava falando que os absolutistas estão extremamente incomodados com medo dessa expansão desses ideais liberais e revolucionários. O Congresso de Viena é justamente um congresso, uma reunião entre potências europeias, justamente com a ideia de conter essa disseminação pelo continente. Espero que esteja ficado tudo bem. Mas até o participante mais conservador do Congresso de Viena vai entender que é de fundamental importância abrir a questão dos direitos, aumentar a participação política da população, porque isso foi o que foi responsável pela eclosão da Revolução Francesa. Bom, então essas são as ideias propostas pelo Congresso de Viena. E aí o que vai acontecer? A Rússia, a Prússia e a Áustria, olha, os que estavam mais embaixo lá com Napoleão, vão criar um exército de Santa Aliança, que é um pacto militar para defender as nações desses levantes, né? Então, nesse sentido, o Congresso de Viena tem como objetivo conter levantes liberais, conter também influências nas colônias, né, desses ideais libertadores. Olha o que aconteceu com o Haiti, pessoal. Houve uma libertação, né, uma rebelião. Então, o Congresso de Viena é justamente isso. E o Congresso de Viena, ele age com base em 3 princípios, que é a legitimidade, um poder legítimo, né? Como houve o caso do irmão do Luís XVI, o poder deve pertencer àquele que é de direito, àquele que é legítimo. A restauração, o retorno das monarquias, as monarquias sejam restauradas. E o equilíbrio, né? Para que se mantenha um equilíbrio nas colônias, o equilíbrio na Europa. Então, esses são os 3 princípios do Congresso de Viena. Simplificando, o grande objetivo do Congresso de Viena é conter qualquer faísca de ideal revolucionário, de expansão das ideias liberais. Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, então até a próxima. Essa foi a nossa matéria que a gente falou hoje sobre 3 pontos básicos. Napoleão, a gente viu toda a ascensão de Napoleão, né, 18 Brumário, os choques imperialistas de Napoleão, as guerras contra a Prússia, contra a Áustria. A gente viu invasão da Rússia, a gente viu o que mais? A gente viu a queda de Napoleão, o exílio, Batalha de Waterloo, quando ele finalmente é derrotado, o Congresso de Viena e a contenção desses espectros revolucionários e liberais. Bom, pessoal, então até a próxima. Tchau, tchau, até mais.